2019 eu fiz uma especialização, treinador de fisiculturismo e bodybuilding coach. E eu, com esse meu jeito de querer viver aquilo que eu faço, o que eu fiz? Eu precisei experienciar, passar pela experiência de que é ser um atleta, né? E esse curso, ele é para treinadores que fazem atleta de fisiculturismo. Então, eu quis sentir na pele o que o atleta de fisiculturismo sentia para poder eu falar com propriedade, né? Eu gosto de experimentar as coisas, para pôr em prática a, a teoria. Gosto de unir a teoria à prática. Então, quando eu fiz esse curso, eu passei pela experiência de levar uma vida de atleta, né? Fazendo treino de atleta, fazendo a alimentação, a dieta de um atleta. E aí foi quando eu passei a experiência de ficar 2 anos sem comer determinados alimentos. Eu procurei um treinador de referência no Brasil. E esse treinador, ele cuidava da minha dieta, dos meus treinos, porque você precisa, mesmo que eu seja profissional, você precisa ter alguém que te olhe, que te avalie com um olhar treinado para aquilo. Então eu precisei escolher um treinador e na época que eu fiz, eu fiquei 2 anos. Infelizmente, eu não cheguei a ir para palco, né? Porque na sequência ocorreu a pandemia. Então, esse projeto de ir para palco, fazer uma apresentação em fisiculturismo, eu ia pegar a categoria biquíni na época, não aconteceu devido à pandemia. Depois passou um tempo e isso era uma coisa que não era a minha meta, seguir levando uma vida de atleta, né? Eu queria apenas fazer uma experiência de ir para palco uma vez na vida, para eu sentir na pele o que o meu atleta sente, né? É, Então, o que eu gostaria de partilhar é que na época eu fazia uma dieta muito restritiva. A dieta de um atleta é uma dieta muito saudável. Eu comia frutas, comia aveia, né, fibras, iogurte, arroz, proteína, um volume muito grande de proteína. É, o carboidrato era muito restritivo pela minha categoria, então foi assim algo bem sofrido, não é fácil. Mas depois que tudo isso passou, né, meu físico já estava já chegando shape ali, alinhadinho, mas infelizmente não consegui chegar aí para palco. Hoje eu continuo fazendo uma dieta saudável, mas não com a restrição que tinha antigamente. Como por exemplo, não estou aqui para falar de dieta, mas por exemplo, um alimento em específico que na época eu não comia de jeito nenhum era o pão, né? Passando tudo isso, eu parei de fazer a dieta restritiva, voltei a comer, continuei comendo saudável, mas eu voltei a comer o pão. Porém, com uma diferença. Na época da pandemia, eu tive um pouco mais de tempo, porque a parte de personal e consultoria ficou tudo parado. Então, eu fui estudar, já que o pão era um alimento, pô, gente, o pão é um dos alimentos mais democráticos que existem. Como assim ficar sem o pão, né? Complicado, né? Você ficar sem o pão. É muito difícil mesmo. Quem não sabe, o glúten é uma substância que tem na farinha de trigo que não é digerível, né? O nosso intestino ele não consegue digerir e absorver isso daí, né? Logo ele fica como uma cola no intestino e isso se torna um alimento pró-inflamatório. Então não existe pão na dieta ali, na dieta com o acompanhamento que eu fazia com o treinador na época. Entrando a pandemia, deixei a vida de atleta, falei, bom, vamos seguir adiante e o que eu posso fazer para melhorar o meu pão? Tem nos stories anteriores que eu amo cozinhar e cozinhar para mim é uma terapia. E como venho de descendência italiana, amo mexer com massas, com farinhas. Então, um belo de um dia eu estava ali na rede social e ouvi uma mocinha falando, faça o melhor pão do mundo, melhor um pão saudável. Eu falei, nossa, mas que pão é esse, né? Com farinha de trigo? Como assim? Aí fui estudar sobre fermentação natural. E aí eu fui entender que se eu fizesse uma massa, um pão, com uma fermentação de longa duração, né, ali com fermento natural, foi um fermento que eu mesma comecei a produzir do zero, eu fui aprendendo que o nosso pão ele vem com menor teor de glúten quando é feito pelo processo de fermentação mais longa e com todos os benefícios que a fermentação natural traz para o pão ali, reduzindo o índice glicêmico do pão. Então eu fui me encantando, sempre brinco, né, que aqui em casa todo sábado é dia de pizza. E eu faço a massa da pizza com uma fermentação de longa duração. Então, na quinta-feira, eu já tiro esse fermento da geladeira, já começo a refrescar ele e já começo a preparar essa massa para no sábado, à noite, a gente fazer a nossa pizza.
É um processo mais trabalhoso, mas eu sempre brinco que a minha pizza não engorda. Então, as minhas alunas que quiserem comer a minha pizza podem comer tranquilas, que não vão engordar. Né? É claro que o alimento em excesso engorda, né, gente? A gente brinca assim. Mas é uma massa que eu faço muito mais saudável. Então, muitas vezes vocês vão ver eu publicando alguma coisa, falando de massas e é uma massa mais saudável. O pessoal sempre comenta, né, que quando vai comer a minha pizza é uma massa mais leve, eles aguentam até comer mais pedaços, porque se torna uma massa mais leve e não dá aquele estufamento, aquela azia, né, aquele refluxo, né, quando você come bastante fica aquilo dando azia, queimação. Então é uma massa mais saudável, com índice glicêmico melhorado, e aí eu sempre procuro fazer também com farinha meio a meio, né, integral ali, farinha branca integral, para ter um pouco mais de fibra. Então assim, gente, eu tenho muito orgulho em poder dizer que eu mexo mesmo, assim, com massas, eu como pão, mas o pão que eu como é o pão que eu faço aqui em casa, com fermentação longa, é um pão muito mais saudável. Então assim, hoje em dia, antigamente eu tinha vergonha em falar dessa minha terapia de cozinhar, de gostar de mexer com massas, de fazer pães. Nossa, mas você come pão, mas, né? Entendeu? Então, assim, eu percebi que eu posso levar uma vida saudável sem ter tantas restrições e eu posso também fazer o meu alimento mais saudável possível. Então, se você tem o poder de fazer o seu alimento mais saudável possível, né? Então, eu acho bem interessante. Então, hoje eu posso dizer com certeza que eu tenho orgulho em poder fazer os meus pães, as minhas pizzas. Então, foi bastante interessante passar por todo esse processo de aprendizagem, de experiência em vivenciar uma vida de atleta. Com isso, eu pude, assim, me autoconhecer, ver como que o meu corpo responde a determinados alimentos, ver como o meu físico responde à mudança de um treino. Então é bastante interessante porque assim foi uma embora eu não tenha conseguido chegar à fase final de subir para palco, eu fiz todo o processo de que um atleta vive e isso foi algo muito muito interessante. Quem sabe um dia, né, eu retomo esse projeto de ir para palco, não sei. Não é a vida que eu quero levar, né? Eu penso que a gente está aqui nesse mundo para levar, para ser feliz, para levar uma vida leve, para cuidar de si. A gente tem que ter a ambição de querer melhorar, mas antes de tudo ser feliz, porque é isso que a gente vai levar. A vida é muito curta para você ser radical em tudo que você faz. Então, eu acho que o importante dessa vida é você ter equilíbrio, fazer o que tem que ser feito e ser feliz. Como eu já disse, em 2019 eu me formei nessa pós-graduação em treinador de fisiculturismo, bodybuilding coach. Em 2020 entramos na pandemia, foi quando eu me foquei novamente nos estudos, já engatei uma outra pós-graduação, que é biomecânica e cinesiologia do movimento, na qual eu já estou já concluindo o curso agora. Foi bem interessante também esse curso de biomecânica, porque eu pude aplicar isso no meu treinamento, melhorar muito a minha técnica e o resultado do músculo-alvo, onde eu estou trabalhando ali. Foi bem interessante a experiência. Estou aplicando com os meus alunos, eles estão bastante satisfeitos com o resultado. Eu costumo dizer para eles que o meu treino, o meu foco do meu treino não é extremamente carga. Antes de tudo, eu priorizo a técnica e isso tem sido bastante interessante. Estou tendo um resultado muito bom e os clientes estão muito satisfeitos e, inclusive, eu tenho colocado isso em prática. Porque, como eu já disse para vocês, priorizo muito colocar em prática todos os conhecimentos que eu procuro adquirir nos cursos, nas pós. Colocar em prática, isso é muito importante e a gente precisa realmente viver o que se prega, é o que eu sempre falo. Não adianta você buscar a teoria e não pôr em prática. Então eu sempre procuro colocar em prática aquilo que eu estou buscando de conhecimentos. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento aos meus alunos que prestigiam o meu trabalho. Graças a eles é que eu estou sempre em busca de estudar, de procurar artigos novos, saber por que das mudanças. Cada aluno é um desafio diferente para mim. Cada um tem seu jeitinho, suas particularidades. Sei que estar comigo é algo para poucos, por isso que eu estou aqui na rede social partilhando um pouquinho da minha vida, porque eu sei que eu consigo atingir um número um pouco maior de pessoas aí para pegar as dicas. Então, eu acho bem bacana a gente deixar o nosso legado aqui nessa terra. E muito obrigada a vocês, meus alunos que prestigiam o meu trabalho. Cada centavo investido no personal vem de retorno para vocês, com certeza. Vocês são os meus maiores motivadores de melhorar o meu trabalho, de rever o meu processo de trabalho. Então, fica aqui a minha gratidão. Espero que a gente possa estar junto por muito tempo. Podem ter certeza que eu estou ali dando o melhor de mim para vocês. Um beijo. Fique com Deus.